A doutrina da Trindade é uma pedra angular da fé cristã. A Trindade nos ensina que existe um só Deus. Este único Deus existe eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são coiguais e coeternas. Elas compartilham a mesma essência e natureza. A Bíblia afirma isso como a realidade fundamental de quem Deus é. Um dos pais da igreja primitiva, Agostinho de Hipona, disse a famosa frase: "Se você compreende, então não é Deus." Suas palavras nos lembram que a Trindade está, em última análise, além da nossa compreensão plena. A palavra Trindade em si não é encontrada nas Escrituras. É um termo cunhado pelos primeiros cristãos para descrever o ensino bíblico sobre Deus. A palavra Trindade vem da palavra latina Trinitas, que significa tríade, ou o número 3. Tertuliano, um teólogo dos séculos XII e XIII, é creditado como o primeiro a usar esse termo. A doutrina da Trindade afirma o seguinte: só existe um Deus, Deuteronômio 6:4. O Pai é Deus, Mateus 6:9. O Filho é Deus, João 1:1. O Espírito Santo é Deus, Atos 5:3-4. Ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou numerosos desafios à doutrina da Trindade. Uma das heresias mais antigas e persistentes foi o modalismo. O modalismo ensinava que Deus é uma pessoa que se manifesta em três modos ou formas diferentes. Outra heresia significativa foi o adocionismo, que propunha que Jesus não era eternamente divino. O arianismo, que surgiu no século IV, representou um grande desafio à doutrina da Trindade. Ário, um padre de Alexandria, ensinava que Jesus foi criado por Deus Pai. Essa heresia foi condenada no Concílio de Nicéia em 325 d.C. A Igreja primitiva, diante dessas e de outras heresias, reconheceu a necessidade de definir e defender claramente a doutrina da Trindade. Isso levou à convocação de concílios ecumênicos. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi convocado principalmente para lidar com o arianismo. Os pais conciliares afirmaram a divindade de Cristo. O credo niceno, formulado neste concílio, tornou-se uma pedra angular da ortodoxia trinitária. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., refinou ainda mais a compreensão da Igreja sobre a Trindade. Ele afirmou a divindade do Espírito Santo. Esses concílios ajudaram a preservar a fé ortodoxa para as gerações futuras. Embora a palavra Trindade não seja explicitamente mencionada no Antigo Testamento, existem várias passagens que indicam uma pluralidade dentro da divindade. Essas passagens fornecem pistas valiosas sobre a natureza complexa de Deus. Uma dessas passagens é Gênesis 1:26, onde Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." A palavra "façamos" sugere uma conversa dentro da divindade. Outro exemplo é encontrado em Isaías 48:16, onde o Senhor diz: "Desde o princípio eu estava lá, e agora o Senhor Deus me enviou, com o seu Espírito." Aqui, vemos uma referência clara ao Senhor Deus e ao seu Espírito, indicando uma pluralidade. A aparição do anjo do Senhor no Antigo Testamento também fornece dicas da Trindade. Este anjo é uma figura misteriosa e fascinante. Este anjo, frequentemente identificado com o próprio Deus, demonstra distinção e unidade dentro da divindade. Ele age com a autoridade de Deus e, às vezes, é adorado como Deus. Por exemplo, em Gênesis 16:7-14, o anjo do Senhor aparece a Agar. Ele não apenas fala com autoridade divina, mas também se identifica como Deus. Isso sugere uma complexidade na natureza de Deus que é mais plenamente revelada no Novo Testamento. Essas passagens lançam as bases para a revelação completa da Trindade no Novo Testamento, onde Pai, Filho e Espírito Santo
são claramente apresentados como um só Deus em três pessoas distintas. O Novo Testamento coloca a doutrina da Trindade em foco, revelando a complexidade e a profundidade da natureza divina. Jesus Cristo, em sua vida, ensinamentos e ressurreição, revela a plenitude da natureza trinitária de Deus. Ele é a manifestação visível do Deus invisível, trazendo à luz a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os evangelhos apresentam Jesus como totalmente Deus e totalmente humano, uma união misteriosa que é central para a fé cristã. Suas ações e palavras refletem a presença de Deus entre os homens. O Evangelho de João, em particular, enfatiza a divindade de Jesus, destacando sua preexistência e sua unidade com o Pai. João 1:1-4 declara: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo sublinha a natureza eterna e divina de Jesus, o Verbo encarnado. O Espírito Santo também é revelado mais plenamente no Novo Testamento, desempenhando um papel crucial na vida dos crentes e na missão da Igreja. Jesus promete a seus discípulos que o Espírito Santo virá a eles como um auxiliador, conselheiro e advogado. Este Espírito Santo é a presença contínua de Deus com seu povo, guiando, confortando e capacitando-os. A grande comissão em Mateus 28:19-20 fornece uma declaração clara da Trindade, instruindo os discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, refletindo a unidade e a diversidade dentro da própria natureza de Deus. Os teólogos costumam distinguir entre a Trindade ontológica e a Trindade econômica. A Trindade ontológica se refere ao ser ou essência eterna de Deus. Ela se concentra em quem Deus é em si mesmo. A Trindade econômica, por outro lado, se refere às ações de Deus no mundo. Ela fala dos papéis distintos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenham na criação, redenção e santificação. Essa distinção nos ajuda a entender o mistério incompreensível da Trindade. Na realidade, o ser de Deus e as ações de Deus são inseparáveis. A doutrina da Trindade não é meramente um conceito teológico abstrato. Ela é a essência da fé cristã, uma verdade central que permeia todas as áreas da vida do crente. Ela tem implicações profundas para a vida e a prática cristã. A Trindade nos ensina sobre a natureza de Deus e como Ele se relaciona conosco. Entender a Trindade molda nossa adoração, nossa vida de oração e nossos relacionamentos dentro da Igreja. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel vital em nossa fé. Na adoração, reconhecemos e adoramos o Deus triuno. Adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com sua função e importância. Nossa vida de oração é enriquecida por uma compreensão da Trindade. Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós e que Jesus é nosso mediador. Oramos ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Esta estrutura de oração nos conecta profundamente com Deus. A Igreja é chamada a ser um reflexo da Trindade, uma comunidade de amor, unidade e submissão mútua. Cada membro é importante e contribui para o corpo de Cristo. Os cristãos são chamados a viver em unidade e harmonia, demonstrando o amor de Cristo uns aos outros. Esta unidade é um testemunho poderoso para o mundo. A doutrina da Trindade é essencial para a fé cristã. É o fundamento sobre o qual repousa nossa compreensão de Deus, salvação e vida cristã. A Trindade nos revela a natureza de Deus. Ela nos ensina que Deus não é um ser solitário. Ele é um Deus de amor e relacionamento, existindo eternamente em uma comunidade de pessoas. A Trindade é essencial para a compreensão da salvação. Cada pessoa da divindade desempenha um papel distinto em nossa redenção. A Trindade fornece um modelo para a vida cristã. A doutrina da Trindade, embora seja um mistério profundo,
não está além da nossa compreensão. Por meio das Escrituras, podemos conhecer o Deus triuno, podemos experimentar seu amor, graça e poder em nossas vidas. A Trindade não é meramente um quebra-cabeça teológico a ser resolvido, é uma realidade para ser vivenciada e vivida no poder do Espírito Santo.